A arte de como dividir uma sessão de treino. Hoje eu vou te ensinar como otimizar o teu tempo e dividir estrategicamente a tua sessão. Você vai parar de dividir em bíceps e tríceps, peito e costas, ombro e panturrilha, todas essas divisões que comumente a gente tem nas academias de musculação. Vou te mostrar uma nova maneira de se pensar, estruturar a sessão de treino para que você conquiste performance e estética ao mesmo tempo. Bora lá! Como que você divide a tua sessão de treino? Peito e costas, bíceps e tríceps, dorsal. Quais são os músculos que geralmente você divide? Você vai na academia 5 vezes na semana, então na segunda é peito e costas, na terça é bíceps e tríceps, na quarta é ombro e dorsal, na quinta é panturrilha e abdominal. Como é que é a tua divisão? Geralmente é assim, né? Eu tenho certeza que você já foi em alguma academia de rede, você já foi aluno de alguma academia, que você tinha lá a tua fichinha com o teu nome e era mais ou menos uma divisão dessa maneira. E acabava que sempre você fazia os mesmos exercícios, o mesmo treino, e aquilo se tornava monótono ao ponto de você parar de treinar ou desistir do treino que tinham planejado para você. Se eu te contar que existe uma maneira muito mais eficiente, divertida e produtiva, correta para as demandas do corpo humano e principalmente no esporte. É isso que eu vou te mostrar hoje aqui nesse vídeo. Pode ser que você já estruturou esse treino, você montou a fichinha dos seus alunos mais ou menos com essa divisão de treino. Que o que todo mundo faz, o que acaba sendo feito em grande escala em efeito manada, nem sempre é a maneira mais eficiente. Eu vou te provar por que dividir as sessões de treino por músculos, pelo nome dos músculos, não é o melhor a se fazer. O melhor é dividir em movimento, em padrões de movimento. E eu vou te mostrar o que seriam e como seriam essas divisões por meio dos padrões de movimento. Acaba que talvez a gente se questiona ou questiona os nossos alunos se eles preferem performance ou estética. Essa pergunta é um erro. Dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. E na verdade, uma coisa não age em detrimento da outra. Não é porque você treina para conquistar um desempenho que você não vai ter um corpo bonito. E não é que você quer ter um corpo bonito que automaticamente você não consegue conquistar o desempenho esportivo, o desempenho da tua vida, da tua saúde. Essas coisas elas caminham lado a lado, ou melhor, elas deveriam caminhar lado a lado. Então o principal problema dessa divisão é porque é pensado somente em músculos. Eu divido os músculos, então eu vou dividir a minha sessão em bíceps e tríceps. Eu vou fazer 6, 7 exercícios para bíceps, depois 6, 7 exercícios para tríceps, até esgotar esse músculo, até que esse músculo chegue em uma falha residual, em uma fadiga residual, onde há muito sangue ali e como consequência vai gerar uma hipertrofia, vai aumentar de tamanho, vai ter micro lesões ali que vão aumentar o tamanho do meu braço e vai me gerar o resultado estético que eu quero. Mas para a vida e para o esporte, isso tem o total de 0 transferência. É isso mesmo. Não é porque você utiliza o músculo da coxa no esporte e na vida que você vai fazer um movimento isolado e você vai estar preparado para essa demanda do esporte e da vida. E você sabe por que é comum ter essa divisão por meio dos músculos? É que lá na faculdade de Educação Física, nós estudamos o corpo humano por meio de cadáveres. Obviamente, os cadáveres não conseguem fazer movimento. Então, o professor vai lá, coloca o alfinetezinho em cima do bíceps e você tem que responder o que esse músculo faz. Ah, ele faz extensão e flexão. Mas não é bem por aí. Pelo menos não deveria ser. Na faculdade, por meio dessa anatomia em cadáveres, a gente não entende o movimento do corpo humano, a gente não entende qual é a principal responsabilidade de cada músculo. Onde tem músculos que são feitos para acelerar, tem músculos que são feitos para desacelerar. Tem músculos que o papel principal deles é rotacionar ou estabilizar. E a gente acaba que não aprende isso na faculdade. Então, por meio do movimento, aí que a gente começa a entender o que acontece com os músculos. Existe uma frase do Mark Verstegen, que é o dono da Exos, a principal escola de treinamento do mundo, que é: quando a gente pensa em músculos, a gente esquece do movimento. Mas quando a gente pensa em movimento, nunca esqueceremos dos músculos. E é por meio do movimento que é baseado o nosso treinamento e a nossa divisão de treino que eu quero passar para vocês. E por que dividir o treino em músculos te faz perder função e desempenho? Ou seja, se você continuar com a tua fichinha lá de treino, de segunda a quinta, o corpo do teu atleta vai perder função e vai perder desempenho. E você sabe por quê? Primeiro, porque o corpo não se divide. A gente não cria paredes no nosso corpo. Então, o bíceps não tem uma parede com o tríceps. O reto femoral, o quadríceps, não tem uma parede e aí
tem os isquiotibiais posteriores de coxa. O que na verdade existe é uma integridade do corpo humano. Nós somos um sistema só, um sistema de movimento único, onde tudo é dependente, tudo se conecta. Então, por mais que não pareça, é necessário ter uma função do glúteo que o quadríceps consiga desempenhar o seu principal papel. É necessário que tenha uma função do quadríceps para que os isquiotibiais tem a sua principal função bem definida. Então nada é isolado. A partir do momento que a gente isola e cria paredes entre os músculos, eles perdem a sua principal função e a sua principal potência. A gente não consegue trabalhar eles da maneira com que eles deveriam estar preparados para a demanda da vida e para a demanda do esporte. Exemplo claro, eu vou lá na academia de musculação e faço a mesa flexora, aquela máquina onde eu tenho que aproximar o meu calcanhar do meu quadril, onde eu encurto os meus isquiotibiais. Na hora que eu vou correr, na hora do sprint, na hora de mudar de direção, na hora de saltar, não é nesse comprimento que o músculo está sendo exigido e muito menos nesse regime de trabalho. O músculo, na hora do esporte, na hora de desacelerar ou de acelerar, ele está num comprimento mais alongado. As fibras dele não estão mais encurtadas, elas estão mais afastadas. Automaticamente o regime de contração não é mais o concêntrico que aproxima, e sim o excêntrico que distancia. E sim o isométrico, onde está tensionado sem a mudança de comprimento do músculo. E isso, uma máquina não mostra pra gente e nem consegue trabalhar a demanda que a gente tem do esporte. Então por isso que a gente não divide, a gente não cria paredes entre os músculos, a gente pensa no movimento e aí acha tarefas que cumprem essa demanda do movimento. Como a gente sabe que nada é independente, um músculo, uma articulação depende da outra e o corpo é integrado, a gente tem que lembrar também da ação real do core. E muitas vezes, lá naquela mesma fichinha de treino, lá na academia de musculação, a gente aprende que o core é fazer o abdominal. Esse movimento onde eu estou deitado, eu tenho que aproximar a minha cabeça do meu joelho, fazer essa flexão da coluna. Mas o core ele é muito mais que isso. O core serve para estabilizar o nosso tronco, o core serve para prevenir força e também para ajudar a produzir força. A maioria das fibras do core são transversas, são rotacionais. Então fazer simples abdominais não vai trabalhar toda a essência e toda a funcionalidade do meu core. O core, a principal função dele é proteger o nosso sistema nervoso central. Então um simples abdominal está longe de trazer a real função dele. E as máquinas, quando eu isolo os músculos, sobretudo nas máquinas, elas não deixam que o core faça o principal papel dele, que é sustentar o nosso corpo, que é proteger o nosso sistema nervoso central. Então, onde os músculos do meu core têm que estabilizar o meu tronco para ele não cair, onde os músculos do meu core têm que estabilizar a minha perna para ela não medializar, em uma máquina, nada disso é possível. A máquina, ela basicamente faz o movimento para nós para que a gente consiga isolar o músculo. Então, quando a gente trabalha de maneira isolada, a gente esquece do core, que é essencial, indispensável para a performance humana e a performance esportiva. Vou dar alguns exemplos para deixar mais claro essa ação do core no esporte e na vida. Quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho e a gente precisa pegar algo muito pesado do chão para cima, se os músculos do core não estiverem bem fortalecidos e desenvolvidos, acontece, por exemplo, a dor lombar, onde a maioria trava as costas, onde você fica naquele movimento e não consegue se mexer mais. Por quê? Um core fraco. Os músculos posteriores do tronco, os eretores da coluna, quadrado lombar, não estão preparados para essa demanda. Isso a máquina não vai trazer para nós. A máquina não prepara para essas tarefas do dia a dia, como um exemplo muito simples. Poderia ser pegando uma criança, pegando o filho, a filha no colo, brincando com ele, jogando para cima, indo trocar um pneu de um carro. Essas demandas do dia a dia que são importantes, a gente só percebe a real importância quando a gente precisa delas e naquele momento acaba deixando a desejar, como acontece o caso desses escapes de energia onde resultam em dor. E no esporte, os principais movimentos do esporte são rotacionais, onde eu tenho a aproximação do meu ombro esquerdo com o meu quadril direito. Quando eu vou mudar de direção, até mesmo quando eu vou correr, quando eu vou saltar, o nosso corpo produz torques rotacionais em formato de espiral, um movimento de espiralar e desaspiralar. Isso produz força. Como eu falei que a maioria das fibras do core são na direção transversa, diagonais, é aí que a gente tem que treinar. Então uma máquina não consegue chegar nessa função. Abdominais simples não conseguem chegar nessa função. Agora, movimentos com rotações controladas, movimentos de anti-rotação, onde eu tenho que proteger o meu tronco, são muito mais específicos e muito mais eficazes para essa demanda do esporte também. Então, por fim, se você ficou até aqui, eu vou dar a tão esperada resposta que você gostaria e precisava para, de uma vez por todas, parem de dividir a sessão em músculos, em bíceps, tríceps, ombro, peito e costas e comece a dividir dessa maneira
que eu vou mostrar aqui para vocês. São 12 divisões como possibilidades e alternativas para que vocês transformem essas divisões nas sessões de vocês, na divisão das sessões de vocês. Então, dessas 12, a primeira divisão é full body, ou seja, o corpo todo. Eu posso sim, na mesma sessão de treino, trabalhar o meu corpo todo, desde que eu entenda quais são os padrões de movimento que o meu corpo se mexe, que o meu corpo se movimenta. Então, a primeira opção que eu deixo para vocês é full body, o corpo todo. A segunda opção é upper body ou low body, ou seja, a parte de cima do tronco e a parte de baixo do tronco. Eu posso em uma sessão trabalhar toda a parte de cima do tronco, ou seja, membros superiores. Como eu posso em outra sessão trabalhar a parte de baixo do meu corpo, membros inferiores. Aí eu contei como mais uma divisão, mas na verdade são mais duas, mas vamos contabilizar mais uma. Então, duas opções de divisão de uma sessão. A terceira é single leg ou double leg, single arm ou double arm. O que isso quer dizer? Um braço só ou os dois braços, uma perna só ou as duas pernas, unilateral e bilateral. Então eu posso escolher naquela sessão fazer exercícios apenas unilaterais, onde inclui apenas uma perna como ênfase do movimento. Então, se são unilaterais, não pode ter um agachamento bilateral, um terra bilateral com as duas pernas. Se é unilateral dos membros superiores, eu vou fazer uma remada unilateral, um press unilateral, um supino unilateral e nada bilateral, como poderia ser o inverso. Uma sessão somente de exercícios bilaterais, onde a gente entende como os levantamentos básicos, poderia ter um agachamento, um supino, remada bilateral ou um levantamento terra, por exemplo. Então aí já entra mais uma divisão de uma sessão. Também posso dividir na parte anterior do meu corpo e do meu tronco e na parte posterior. Na segunda-feira eu trabalho só a parte anterior, então eu vou trabalhar os movimentos de empurrar, os movimentos dominantes de joelho. Na quinta-feira eu trabalho a parte posterior do meu tronco, então eu trabalho os movimentos de puxar e dominância de quadril. Já dei um spoiler nos outros padrões, nas outras divisões de uma sessão, que são elas: push e pull, empurrar e puxar, dominância de joelho e dominância de quadril, ou seja, onde a articulação do meu joelho é prevalente ou onde a articulação do meu quadril é prevalente. Exemplos de movimento de puxar e empurrar. Quando eu falo movimentos, tarefas, exercícios de empurrar, o apoio, o supino, o press, movimentos de puxar, a barra, o chin-up, a remada vertical, horizontal, remada unilateral, remada com rotação, remada no cabo, remada com halter, remada no kettlebell, remada com a barra. As possibilidades são quase infinitas. Também eu posso fazer uma divisão só com os levantamentos básicos. Então, basicamente, os levantamentos básicos são 4, agachamento, terra, supino e remada, onde existem alguns derivados deles. Como eu também posso fazer uma sessão só de tarefas combinadas. Alguns vão entender como força funcional, onde eu combino dois movimentos na mesma tarefa. Exemplo, eu faço um afundo reverso para trás e na subida desse afundo eu emendo com um movimento de press. Então eu somo essas velocidades de perna e de braço, como é muito comum acontecer no esporte, essa soma de velocidades. Então a gente chama de força funcional ou tarefas combinadas. Também posso fazer uma sessão só de tarefas combinadas. Posso ter uma divisão só com exercícios multiarticulares, onde trabalho mais de uma articulação ao mesmo tempo. Como também, em casos específicos, eu posso ter uma divisão de músculos-alvo, isolar os músculos. Geralmente esses músculos-alvo estão envolvidos em um processo de reativação, ou seja, aquele músculo está inibido, eu tenho que dar um foco maior naquele músculo para reativar ele, então vai acabar sendo um trabalho no músculo-alvo. Trabalhos de reabilitação, onde eu tenho que trabalhar esse músculo de maneira isolada para fazer com que ele volte a ter a força, volte a ter a rigidez que ele tinha antes, também é possível desde que tenha um contexto e tenha uma explicação lógica por trás disso. Não só sair dividindo em músculos-alvo ou de maneira isolada, só porque foi feito isso há muito tempo, sendo que a gente já entendeu aqui que não é a melhor saída para atletas e para pessoas que querem ter um corpo funcional e um alto desempenho na vida também. Também podemos dividir em vetores horizontal e vertical. Por exemplo, eu posso ter um movimento de empurrar horizontal. O que seria um movimento de empurrar horizontal? Supino, por exemplo. Posso ter um movimento de puxar horizontal, uma remada no cabo. Como eu também posso fazer isso vertical. Empurrar vertical, movimento de um press. Ou puxar vertical, movimento de uma barra fixa, de um chin-up. Entra mais uma divisão da sessão do meu treino. E para finalizar, duas opções, o lift e o chop. O lift acontece da diagonal de baixo para cima, onde eu pego uma ferramenta e transfiro do meu quadril direito
para o meu ombro esquerdo, então já entra num padrão rotacional, e o chope é o inverso, é de cima para baixo no mesmo sentido. Então toda vez que eu faço esse sentido ou que eu faço esse sentido, isso tem um nome, tem um padrão, padrão de lift ou padrão de chope. Então eu trouxe para vocês 12 divisões de treino para que vocês consigam agregar nas suas sessões e também deixar de fazer essa divisão isolada para uma divisão mais integrada. Também como maneira fácil e didática, que é sempre o nosso objetivo aqui, eu vou deixar mais 7 opções de bases funcionais. Como eu falei para vocês que o core acaba sendo desassistido por meio das máquinas, no trabalho das máquinas, existem bases estratégicas que a gente consegue executar o exercício e acionar mais o core, integrar mais o core. Eu vou passar rapidamente essas 7 bases para vocês acrescentarem nos treinos. Essas bases são sentado, então eu posso sentar num banco, posso sentar no chão, posso sentar com os meus joelhos flexionados, posso sentar sobre os meus calcanhares, porque nisso eu já tenho que manter o meu tronco ereto e sustentar ele por meio do core. A outra base é deitado, eu posso fazer exercícios deitados no banco, deitados no chão, onde eu tenho que também acionar o meu core para estabilizar o meu tronco. Posso fazer exercícios semi-ajoelhado, ou seja, uma perna à frente e um joelho no chão, como eu também posso fazer exercícios ajoelhados, onde novamente eu preciso da ação do meu core para sustentar essa flexão anterior do meu tronco, não deixar com que o meu tronco caia para frente ou cause uma hiperextensão lá para trás. Também podemos fazer em pé, uma base em pé, sendo que pode ser com as duas pernas paralelas, pode ser uma base assimétrica, um pé na frente e outro atrás, como pode ser em base unipodal, apenas uma perna no chão, onde eu preciso estabilizar, eu preciso ter essa estabilidade unipodal, que é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexa, demanda de um controle motor um pouquinho mais alto. Então, essas bases de deitado, sentado, semi-ajoelhado, ajoelhado, em pé bilateral e unilateral são as 7 bases que você deve começar a acrescentar no teu treino. Então, ao invés de você ir lá e fazer um press, um desenvolvimento na máquina, faz no chão com halteres, onde você obriga a sustentação do teu corpo. Ao invés de você fazer uma remada na máquina, faz essa remada em base livre, onde eu obrigo o meu tronco a flexionar a frente e a minha cadeia posterior sustentar, junto com os eretores da coluna, sustentar toda essa sobrecarga que eu faço num bench over row, por exemplo, que é esse movimento de puxar um halter ou puxar um kettlebell. Então fica tudo mais conectado, tudo mais integrado, gera mais função e mais desempenho. E é a minha sugestão que eu deixo a vocês. Agora que você aprendeu a não isolar mais uma sessão, a não dividir o teu treino de maneira isolada e sim integrada, e também aprendeu a transformar aquele teu exercício isolado em um exercício integrado, você entendeu qual é a demanda do esporte. E você vai conseguir entregar para o teu aluno estética ao mesmo tempo que entrega função. Você vai conseguir deixar o teu aluno com um corpo bonito, ao mesmo tempo que ele desempenha no esporte e na vida. E essa é a nossa função, trazer o treinamento de atletas para as pessoas da vida real, as pessoas comuns do dia a dia e também melhorar o desempenho das pessoas que já praticam esporte. Então esse foi o vídeo de hoje. Por muitas vezes a gente segue um efeito manada, a gente segue o que culturalmente todo mundo faz, mas a gente não para refletir se realmente é a melhor opção. Não é porque todo mundo está fazendo o que eu preciso fazer, e eu trouxe para vocês que na verdade não é a melhor opção trabalhar de maneira isolada, dividir a sessão de maneira isolada e sim integrada. Eu espero que tenha transformado o teu pensamento em relação a essa divisão, que eu possa contribuir e colaborar com os resultados que vocês entregam para os alunos e para os atletas de vocês. Lembre de seguir a gente aqui no canal, curte o nosso vídeo caso você tenha gostado, também envia para algum atleta ou para algum treinador que você acredita que precisa ouvir isso e vai contribuir na carreira profissional dele, vai mudar os resultados dele. Não deixa de comentar caso você tenha gostado, caso tenha até auxiliado com algumas informações desse vídeo. Isso nos ajuda a saber que vocês estão gostando, que isso está fazendo a diferença na vida de vocês, e a gente vai produzir mais e mais conteúdos todas as semanas. Um grande abraço, valeu, até mais!